Branca de Neve, Chapeuzinho Vermelho e João e Maria são algumas obras escritas pelos irmãos Grimm. Ao passar do tempo, algumas histórias dos irmãos Grimm tiveram algumas adaptações do Walt Disney e da Shelley Duvall, criadora do Teatro dos Contos de Fadas, que teve o falecimento em 11 de junho de 2024. Alguém perguntar por que eu tô falando da morte da Shelley Duvall e não da morte do Walt Disney e dos irmãos Grimm, ou sei lá o que vocês pensam. Eu tô falando da morte dela porque é uma morte muito recente, é no mesmo ano que eu tô gravando esse vídeo, e esse é o motivo. E também, essa é uma forma de homenagear uma atriz muito importante, que foi a Shelley Duvall. E sempre passava lições valiosas através da série Teatro dos Contos de Fadas. No vídeo de hoje eu vou contar pra vocês a versão dos irmãos Grimm de Rapunzel e como eles se inspiraram para construir essa história. Os irmãos Grimm publicaram o Conto de Rapunzel em 1812, mas esse conto foi baseado em alguns contos antigos, como Rapunzel, lançado em 1790 por Frieda Shaw. O Conto de Rapunzel passou por vários autores antes de chegar até os irmãos Grimm. A história de Rapunzel teve como base a antiga história de uma santa da Igreja Católica Romana, chamada Santa Bárbara. Na antiga cidade de Nicomédia, uma moça chamada Bárbara foi trancada em uma torre pelo seu próprio pai, chamado Dioscuro. Dioscuro tinha vários motivos para Bárbara estar naquela torre. O primeiro motivo era que ele estava cansado dos pretendentes inadequados, e o segundo motivo é que ele não queria que ela se misturasse com a nova religião, que estava ganhando muita força naquela época. A religião era o cristianismo, e Dioscuro odiava a ideia de sua filha participar dessa religião, já que os ensinamentos de Jesus não eram bem vistos para ele, porque ele participava de uma religião que tinha o politeísmo envolvido. Além da conta que Bárbara acabou conhecendo o cristianismo e se converteu na mesma hora. Um dia, quando Bárbara estava recebendo roupas e comidas com a cesta que os empregados mandavam para lá, um livro misterioso acabou indo para lá. O livro era a Bíblia, e ela sempre pedia aos empregados para que eles levassem objetos do cristianismo para lá. Um dia, um padre se disfarçou de médico para poder batizar Bárbara. Mas um dia, a verdade acabou chegando nos ouvidos de Dioscuro, e ele ficou furioso. Ele pegou os cabelos de Bárbara e arrastou para fora da torre e o colocou em uma prisão para aguardar o julgamento. Bárbara foi julgada por sua fé, e o juiz disse para ela renunciar à sua fé ou escolher tortura, mas ela acabou escolhendo tortura. Bárbara foi açoitada e foi obrigada a andar pelas ruas sem roupa, teve seus seios arrancados, e no fim de sua vida, o próprio Dioscuro pegou uma espada e cortou a cabeça da própria filha. Além da conta que quando ele fez isso, um raio caiu em Dioscuro e tirou sua vida. Com o passar dos anos, a Igreja Católica reconheceu Bárbara como uma santa. Vou contar pra vocês a história de Rapunzel, dos irmãos Grimm. Era uma vez um casal que vivia entre as montanhas, só que um dia a mulher descobriu que estava grávida e ficou desejando pelos rabanetes da vizinha. O marido dela foi um dia, invadiu lá e pegou os rabanetes, só que aquela deliciosa comida não foi o suficiente. Ele foi lá novamente para pegar os sabonetes e foi pego pela feiticeira. A feiticeira disse que ele estava roubando e disse que se ele quisesse os sabonetes, ele iria ter que dar a filha dele para ela. Ele ia cuidar da filha deles e dar tudo do bom e do melhor, comida, água, tudo que ela precisaria. E ele concordou, já que eles eram muito pobres. Quando ela completou 12 anos, a feiticeira colocou em uma alta torre sem portas ou janelas. São a única janela que ela poderia olhar para o sol. Todos os dias, a feiticeira gritava: Rapunzel, jogue seus cabelos para ela entrar pela única janela que tinha no castelo. Mas um dia, tudo estava prestes a mudar. Quando Rapunzel cantava, um príncipe ficou apaixonado pela voz da garota e rapidamente correu para ver quem estava cantando aquela música. Depois de alguns dias, Rapunzel se apaixonou pelo príncipe e eles planejaram todo um plano para poder se casar e tirar Rapunzel daquela torre. Só que no dia que o príncipe ia tirar Rapunzel daquela torre, Rapunzel perguntou para a feiticeira: Feiticeira, por que você demora tanto para subir nessa torre, já que o filho do rei sobe rapidamente? A feiticeira ouviu o que Rapunzel disse, ela rapidamente ficou enfurecida e acabou fazendo Rapunzel dormir e cortar os seus longos cabelos. Jogou a menina em um deserto. Quando o príncipe subiu na torre, ele deu de cara com a bruxa. A bruxa disse para ele que ele nunca mais iria ver Rapunzel. Desesperado e triste, ele se joga na torre para poder se livrar da sua dor. Ao invés de morrer, ele acaba caindo em um arbusto cheio de espinhos e acaba ficando cego. Depois de meses e até semanas andando por aí, ele finalmente consegue ouvir a voz de Rapunzel. E além do mais, ele se manteve vivo graças aos rios e às frutas. Com as lágrimas de Rapunzel, o príncipe volta a enxergar
e eles voltam para o castelo. Até que essa história teve um final feliz, mas nem toda história dos irmãos Queens é tão pacífica quanto essa. Tchau, até o próximo vídeo e não se esquece de deixar o like se você gostou do vídeo. Os Green publicaram essa história. Os irmãos Green publicaram em troca dos rabonetes. Que você comer com a pessoa, dá a filha por uma fruta. Green. A história de Rapunzel dos irmãos. Agora eu vou contar pra vocês. Eu desisto. Ela teve. Além disso,